Graça e paz, irmãos. Quero convidar que você abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vou ler do verso 9 até o verso 18, e assim nos diz a palavra do Senhor. Assim diz Paulo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meu amado, solidão. Solidão é algo que pode atingir todas as pessoas. E falar de solidão, ainda mais nesse tempo de pandemia, é mais complicado porque você sabe o que é ficar em casa. E talvez seja mais complicado ainda para aqueles que estão naquela quarentena, que é de 15 dias, para aqueles que foram contaminados, que têm que ficar dentro de um quarto sem contato com ninguém. Mas a solidão é algo que pode atingir a qualquer pessoa. E quando nós tratamos, há muitas causas da solidão. Umas talvez pelo distanciamento do próprio Deus, outra por questões pessoais de dificuldade de relacionamento. Mas eu queria falar dessa solidão simplesmente pela falta de um amigo por perto. O Senhor não nos fez sozinhos. O Senhor fez para que pudéssemos viver em comunidade. O Senhor, quando criou o ser humano, Ele fez o homem e a mulher para que não estivessem sós. Deus não criou um segundo ser humano simplesmente porque não se dava bem, o ser humano não se dava bem com o seu Deus, não. É para que ele se relacionasse com um igual. E é por isso que na história bíblica você vê muitas vezes pessoas juntas, como você vê Moisés com Josué, Davi com Jonatas, Elias com Eliseu, e o próprio Jesus tinha os seus discípulos ao lado dele. E Paulo é aquele que também vivia sempre cercado. E uma das primeiras coisas que é importante na solidão é reconhecer quando estamos sentindo solidão. E é o que Paulo faz. E Paulo vai escrever para Timóteo e fala assim: vem depressa, eu estou precisando de alguém, eu estou precisando de um amigo por perto. E eu creio que isso tudo é importante para nós, é reconhecer quando estamos nos sentindo sós. E o que pode gerar essa solidão? No caso aqui de Paulo, haviam muitas coisas. Uma deles pode ser já a idade avançada. Acredita-se que Paulo aqui já tivesse quase 70 anos. Então toda aquela vida vivida podia gerar isso. As perdas, ele narra aqui, muitas coisas que ele viveu e de pessoas que o feriram nessa história. Ele vai viver aqui também dizer a falta que ele sente de algumas pessoas que tiveram que ir para longe dele por causa do trabalho do evangelismo, pessoas que ele mesmo havia enviado para outro lugar. Ele fala aqui também de circunstâncias específicas, onde a própria questão geográfica fazia com que os trabalhos afastassem as pessoas, ou aqueles que haviam feito mal a ele, que haviam feito oposição. Mas Paulo ele trata isso de uma maneira muito objetiva, dessa solidão. Ele não vai se ficar choramingando porque ele está só, não, ele fala assim, vem comigo e faz uma coisa, me traz também a capa, me traz pergaminho porque eu quero continuar estudando. Ele não fica reclamando, mas ele toca para frente. Uma outra coisa, ele não fica alimentando a dor. Ele não olha para o que o Alexandre Latoeiro fez ou qualquer outra pessoa, mas ele segue em frente. Ele fala assim, olha, Deus vai dar a paga necessária, eu não vou ficar me preocupando com isso. Ele reconhece que Deus estava com ele. Mesmo quando as pessoas o haviam abandonado, ele não estava sozinho. Isso que você tem que saber. Não adianta ficar roendo o que os outros fez por você, mas saber que Deus está com você. E uma outra coisa, ele vai dizer o seguinte, olha, independente de estar sozinho, eu fiz o meu ministério. Talvez até o dele e do que o outro tinha deixado de fazer. E acima de tudo, Paulo tinha a esperança de que aqueles dias iriam passar. De que o mesmo Deus que sustentou estaria com ele. É isso que eu quero deixar para o seu coração nesse dia. Eu não sei o que você tem vivido, mas que você possa se lembrar de uma coisa. Deus não está distante de você. Se você precisa de alguém, clame,
porque eu sei que o Senhor vai enviar alguém para ser esse braço, para que possa te sustentar. Talvez te dar, não aquele abraço que você gostaria hoje, mas pelo menos alguém ligando para você. E aí é outro desafio. Você que se lembra de alguém que faz tempo com que você não fala, pega o telefone, liga e diga o seguinte: você é meu amigo. Que você está sozinho, quero dizer, você tem a mim, pode contar comigo, que eu seja para você um instrumento nas mãos de Deus. Que possamos tanto ser consolados, como também ser um instrumento de consolação para aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus te abençoe e que você possa ser um instrumento. Quero orar por você agora. Pai amado, que a tua boa mão possa fazer de cada um de nós um instrumento. A solidão pode bater em qualquer porta, mas eu tenho certeza que como família de Deus não estamos sozinhos, porque além do Senhor que nos acompanha, temos os nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia a nos lembrarmos daqueles que precisam de um cuidado teu e que sejamos essa mão estendida em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.